Você sabia que em Os Oito Odiados, Quentin Tarantino revelou que sua maior inspiração para este filme foi O Enigma de Outro Mundo, de 1982. Além de também ser estrelado por Kurt Russell, ambos contam com trilha de Ennio Morricone e mostram personagens presos em meio à tempestade de neve, mergulhados em paranoia e desconfiança. Inclusive, nos dois filmes Kurt Russell tem cenas em que desarma os outros por não confiar em ninguém. Apesar de já ter trabalhado 6 vezes com Tarantino, essa foi a primeira vez que Samuel Jackson recebeu o crédito principal em um filme do diretor. No roteiro original, o destino do Major Marquis Warren seria bem diferente. Jody, escondido sob o assoalho, atiraria nele várias vezes até imobilizá-lo. Em seguida, Daisy, liberta, rastejaria até uma arma e daria 3 tiros na testa do Major. A cena da música de Daisy rendeu uma polêmica real. O violão que ela toca era um antigo Martin dos anos 1870, emprestado pelo próprio Museu da Guitarras Martin, e era avaliado em $40 mil. No roteiro, Kurt Russell deveria quebrar uma réplica ao final da cena, mas por erro de comunicação, ele destruiu o instrumento original. A reação de choque de Jennifer Jason Leigh é 100% genuína e ficou no filme. Depois disso, o museu declarou que nunca mais emprestaria violões para filmagens. O suposto título de Novo Xerife de Red Rock, de Chris Mannix, nunca é comprovado durante o filme. Tarantino disse em entrevistas que deixou essa questão aberta para o público decidir se ele estava falando a verdade ou não. Apesar do título falar em 8 odiados, na cabana há na verdade 9 personagens, incluindo OB, o cocheiro. Se contarmos o personagem de Channing Tatum, que estava escondido sob o assoalho, chegamos a 10. O ator não apareceu em trailers ou materiais de divulgação, já que o estúdio e o elenco queriam manter a surpresa. Curiosamente, este é um dos raros filmes de Tarantino sem sua marca registrada, personagens descalços em cena. O mesmo também acontece em Cães de Aluguel. Toda a trama principal do filme acontece em menos de um único dia. E a estreia mundial aconteceu em uma sessão privada em São Paulo, aqui no Brasil, no dia 23 de novembro de 2015, com apenas alguns jornalistas convidados. Tarantino e Tim Roth estavam no país para promover o longa. Você sabia que em Kingsman, O Círculo Dourado, a primeira versão do filme tinha 3 horas e 40 minutos de duração? Foram tantas cenas adicionadas que a Fox chegou a sugerir a Matthew Vaughn, o diretor, roteirista e produtor, a dividir o longa em 2 partes, mas ele recusou e cortou para 2 horas e 21 minutos. O personagem Tequila teria um papel muito maior, mas por causa da agenda de Channing Tatum em Logan Lucky, várias cenas acabaram indo para Whiskey, Pedro Pascal. Inclusive, foi ele quem herdou o laço, que originalmente seria de Tequila. Graças à sua experiência como dançarino, Channing Tatum improvisou totalmente a cena de dança de seu personagem sob efeito do vírus. A placa do Donut gigante cor-de-rosa em Popland é idêntica à do Lord Lads de Os Simpsons. Os cães robôs Benny e Jet fazem referência à música Benny and the Jets, de Elton John. Quando Elton John promete a Harry um passe de bastidor, caso ele salve o mundo, é um paralelo à famosa promessa da princesa para Eggsy, no primeiro Kingsman. Mark Strong gravou um recado exclusivo para os cinemas do Reino Unido e Irlanda, pedindo que o público desligasse os celulares, tudo no personagem. Inicialmente, Merlin sobreviveria à explosão da mina, mas perderia as pernas. Havia até uma cena em que ele apareceria rastejando para pedir ajuda a Eggsy e Harry, e depois surgiria no casamento com pernas protéticas. Porém, Vaughn cortou tudo após sessões teste, porque o público se sentiu enganado, depois de uma morte tão heróica virar piada. Matthew Vaughn brincou dizendo que traria Colin Firth de volta como Harry Zumbi, ou o irmão gêmeo do mal, mas no fim, ele deu um jeito de trazer o verdadeiro Harry Hart de volta. Taron Egerton quase foi o Han Solo em Uma História Star Wars, de 2018. Ele estava entre os 2 finalistas, mas precisou desistir quando Kingsman 2 entrou em produção mais cedo do que o esperado. Egerton se recusou a filmar a polêmica cena em que Eggsy precisa colocar um dispositivo de rastreamento na namorada do vilão. A mão vista na cena não é dele, mas sim do marido da atriz Poppy Delevingne. Taron contou: "Eu disse para Matthew Vaughn que não estava confortável. Então não é minha mão, é a do marido dela. Ele que salvou o mundo." Na cena do casamento, Harry cita uma frase famosa de Winston Churchill: "Este não é o fim, não é nem o começo do fim, mas talvez seja o fim do começo." Isso dá a entender que Churchill teria ligação com a fundação da organização Kingsman.
Você sabia que em It, capítulo 2, Bill Skarsgård, o Pennywise, contou que se divertiu muito mais nas gravações desse filme, já que pôde conversar e conviver com seus colegas de elenco adultos. No primeiro filme, ele quase não tinha contato com as crianças justamente para que elas ficassem realmente assustadas ao ver o palhaço pela primeira vez. Depois de cada cena, ele ainda precisava acalmá-las. Em entrevistas, Skarsgård revelou que mesmo após o fim das filmagens, continuou tendo pesadelos com Pennywise, onde ele próprio precisava lutar contra o palhaço, assim como acontece com os personagens da trama. Outro detalhe curioso é que a maquiagem do primeiro filme levava cerca de 5 horas para ser aplicada, mas nesse filme o processo foi reduzido para aproximadamente 2 horas e meia. A escolha dos atores adultos do Clube dos Perdedores foi muito elogiada, principalmente pela semelhança física com as versões infantis. Isso foi um ponto de crítica à minissérie de 1990, já que muitos achavam que os atores adultos não lembravam em nada os jovens. Azea Mustafa, que viveu Mike Hanlon, leu o livro de Stephen King 8 vezes antes das gravações para se aprofundar no personagem. Já Bill Hader preferiu não reler a obra, dizendo que o livro era grande demais, embora já tivesse lido quando criança. Falando em Hader, ele se surpreendeu a descobrir que Skarsgård realmente conseguiu mover os olhos em direções diferentes sem efeitos especiais. Achando que isso era resultado de edição, perguntou no set como tinha feito. Skarsgård, já maquiado de Pennywise, simplesmente respondeu: "Você quer dizer isso aqui?" e fez a demonstração, deixando o Hader assustado de verdade. Durante as filmagens, James McAvoy se lesionou de forma real nas cenas de luta contra Pennywise, sofrendo uma distensão dupla nas coxas. Ele até publicou no Instagram uma foto com bolsas de gelo sobre as pernas. Já Finn Wolfhard, o jovem Richie, gravou este filme ao mesmo tempo em que filmava a terceira temporada de Stranger Things. Em entrevista, disse que foi cansativo e estressante, mas muito gratificante participar de ambos os projetos simultaneamente. Outro detalhe interessante é que a mesma atriz, Molly Atkinson, interpretou tanto a esposa de Ed quanto a mãe dele, reforçando a ideia do livro em que Ed compara as duas figuras femininas. Segundo o diretor Andy Muschietti, o filme tinha mais de 4 horas de material gravado, mas precisou ser reduzido para 2 horas e 49 minutos. Ele afirmou ainda que pretende usar as cenas cortadas e até filmagens inéditas em algum projeto futuro ligado ao universo It. No fim das contas, com o primeiro It e o It Capítulo 2, a franquia já ultrapassou a marca de $1 bilhão em bilheteria mundial, entrando para a lista das franquias de terror mais bem-sucedidas da história. Você sabia que em Manchester, à beira-mar, ao ler o roteiro pela primeira vez, Casey Affleck contou que teve uma experiência super emocional. É raro me comover tanto logo na primeira leitura. Quando terminei, fiquei andando pela casa tentando entender por que estava chorando. Reli de novo e chorei de novo. No dia seguinte, encontrei o Kenny. Conversamos por 1 hora e eu só pensava: tomara que eu consiga esse papel. Matt Damon e Casey Affleck sempre comentavam sobre como Lee continuava conectado ao irmão Joe, mesmo se isolando do resto do mundo. O último ato de Joe, inclusive, era justamente uma tentativa de fazer Lee se reconectar com a vida. Durante a cena no necrotério, Casey Affleck surpreendeu a todos chorando de verdade. Isso nem estava no roteiro, mas o diretor Kenneth Lonergan achou tão poderoso que decidiu manter. Lonergan quase cortou a cena da confissão, mas Casey explicou a importância dela. Como seu personagem não quis dirigir o carro e colocou um pedaço de lenha no fogo para que o nariz de Randy não ressecasse. O diretor, convencido, deixou a cena no filme. As gravações do depois do incêndio começaram logo após a cena do fogo, e a equipe ficou filmando direto da meia-noite até bem tarde no dia seguinte. A cena em que os paramédicos não conseguem colocar a maca na ambulância não estava no roteiro. Foi um erro real durante a filmagem, mas como ficou natural, Lonergan decidiu não cortar. Ao entrar em Manchester, dá pra ver a igreja, o cemitério, o corpo de bombeiros, a delegacia e a escola. Todos lugares que fazem parte da memória de Lee, cheios de lembranças dolorosas e também felizes. Isso mostra porque voltar para casa era tão insuportável para ele. O pai de Lucas Hedges, o escritor Peter Hedges, conhecia Kenneth Lonergan há mais de 20 anos do teatro em Nova York. Lucas até brincou: aparentemente eu conheci o Kenny quando tinha 2 anos, no carrinho de bebê. O mais incrível é que 16 anos depois, estou em um filme dele. O papel de Patrick foi o último a ser escolhido. Mesmo tendo certa vantagem por conhecer Lonergan, Lucas precisou fazer de 4 a 5 testes antes de ir a Boston para uma leitura final com todo o elenco. No trem de volta a Nova York, o diretor finalmente disse a ele que o papel era dele. Na cena em que ele abre o freezer,
dá pra ver produtos da marca Garden, que faz substitutos veganos de carne. Como Casey Affleck é vegano, pode ter sido ele quem sugeriu essa inclusão. Apesar de estar em destaque no pôster, Michelle Williams aparece em menos de 12 minutos no filme, menos de 10% do tempo total. E por fim, as filmagens duraram apenas 32 dias. E esse foi mais um Curiosidade sobre Filmes Aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixe nos comentários filmes que você gostaria de ver aqui no canal. Valeu e até a próxima!